Assombrosamente, muitos de nós não pensam no mundo como um campo de batalha, mas como um parque de diversão. No início dessa mensagem eu quero perguntar a você amorosamente: para você esta vida é um parque de diversão ou é um campo de batalha? Muito importante que você pense nesta pergunta, neste momento. Campo de batalha. O que levou aquele homem, aquele filho, a suicidar-se? O que está por trás de uma mãe que chora a morte de um filho com 10 tiros? O que está por trás disso? Com os lares arrebentados, com pessoas feridas. Esta vida, este mundo, é um parque de diversão ou ele é um campo de batalha? Existem muitas pessoas que pensam que nós não estamos aqui para lutar, mas para nos divertir, para usufruir a vida, esta vida. E é por isso que o mal está cada vez mais ocupando espaço na vida das pessoas. Portanto, eu preciso de novo, nessa segunda mensagem desta série sobre a vida blindada, destacar o fato que cada pessoa precisa reconhecer que todos nós estamos envolvidos, que cada um de nós está envolvido numa batalha espiritual. Os sinais que nós temos são claros. Casais que se amam estão se perdendo, deixando de se amarem. Filhos ordeiros estão se desviando. Mães que choram, pais que choram. Meu menino, minha menina, puxa vida, foi assim, 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 agora, olha o que está se tornando. Pessoas de boa índole estão se metendo em confusão, de uma hora para outra. Cresce o número de suicídio. Conversando com algumas pessoas, eles me disseram que não pode ser falado muito disso, porque muitas pessoas veem isso como um incentivo. O mal, ele está transformando pessoas de bem em pessoas perturbadas. A cada vez mais aparece o nome de síndromes novas, de doenças novas, cujas características são muito parecidas com aquilo que a Bíblia chama de perturbação espiritual. Nomes atribuídos para situações parecidas como opressão maligna, obsessão maligna, possessão maligna. São diferentes formas do mal agir. Na opressão, por exemplo, ele se concentra no entorno daquela pessoa. A pessoa começa a ter um sentimento de estar sendo perseguida, de estar sendo... vozes estão perturbando a vida delas. Então isso começa a virar uma obsessão. Elas começam a ouvir vozes, a ter pesadelos, sonhos terríveis, confusões, de tal forma que na opressão é no entorno, na obsessão é na mente, e na possessão o mal ocupa a personalidade daquela pessoa. Eu sinto que Deus quer nos alertar, através do texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8 e no versículo 9, onde Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja o alerta divino. O diabo, que é seu inimigo, ele está ao seu derredor. O que ele está fazendo? Ele está procurando uma oportunidade para fazer o quê? Para devorar. Quais são os planos do mal? De destruição. Você tem que receber esse alerta hoje, por favor. Olha esse texto com atenção, não despreze esse momento. O texto está dizendo que você precisa ser sóbrio. Você está se embriagando com tristezas, com lutas da vida, ao ponto que aquilo está tomando conta da sua mente. Pedro está dizendo: gente, readquira a sobriedade. Fuja dessa embriaguez do mal. Você precisa vigiar. Agora veja o verso 9. Veja como é que o verso 9 é claro. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha como é que esse texto complementa a verdade. Esse resistir aqui aponta para a blindagem que nós temos que fazer. E como é que ele diz? Permanecendo firme na fé.
Não levanta a mão, mas quantos de vocês tiveram dificuldade para vir no culto hoje? Porque alguns de vocês nem queriam vir. Nem queria sair de casa. Quantas lutas você teve que travar para chegar até aqui? Ele disse, você tem que permanecer firme na fé. Você não pode se entregar, ficar fora da fé. Não pode deixar de estar com aqueles que creem. Minha pergunta para você hoje aqui é essa: você está firme na fé? Avalie esta pergunta com profundidade, irmão e irmã. Eu preciso destacar algo importante nesse texto que nós estamos vendo, que está aqui na tela, porque além da blindagem, veja o que nós temos que fazer. O diabo lutará para isolar você no sofrimento. O que ele quer isolar você no sofrimento? Ele quer causar em você a impressão que aquilo acontece só com você. Você vai olhar para as famílias do lado, os parentes, e diz, não, com eles não acontece, só acontece comigo isso. Esse sentimento que você está só. O alvo do diabo é criar a ideia que Deus está lhe castigando. Então o diabo vai colocar o dedo na sua ferida e fazer doer mais, ter a impressão de doer mais, para você achar que Deus está querendo lhe prejudicar, que Deus não tem interesse na sua vida, que Deus não tem interesse na sua família. Por isso, ao blindar a sua vida, você precisa permanecer firme na fé, sem desespero, porque isso não está acontecendo só com você. O texto diz que isso está acontecendo em todo o mundo. Há pessoas passando pelos mesmos sofrimentos, pessoas que creem, pessoas que são de Jesus, mas que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Como nós vimos, a especialidade do diabo é armar ciladas contra nós. Será que você viu nessa semana? Você percebeu, escapou das ciladas? A especialidade do diabo é lançar setas inflamadas. São pensamentos que vêm e que perturbam a nossa mente, que perturbam o nosso raciocínio. Ele é especialista em arquitetar circunstâncias para nos levar à irritação, para minar a nossa fé, para ter lugar no nosso coração. Por isso nós vimos que a primeira área que nós vamos blindar é que nós temos que blindar o nosso coração. Quero inserir vocês dentro do assunto. Nós não podemos esquecer que é no coração que tudo se inicia. Então o diabo vai tentar perverter o nosso coração. Por que ele quer perverter o nosso coração? Ele quer que nós tornemos incrédulos. Ele quer nos afastar do Deus vivo. Porque se nós nos afastarmos do Deus vivo, nós vamos ficar desprotegidos. E ele vai poder nos atingir. Por favor, escute isso. Hoje eu quero prosseguir. Eu quero falar da segunda área da nossa vida que nós precisamos blindar, que é a família. Blinde sua família. O diabo, ele não tem uma boa intenção com a sua casa. E meu propósito aqui não é assustar você, é advertir você, é preparar você, é equipar você. O diabo não tem uma boa intenção com a sua família. Ele deseja, o plano do mal é criar em seu lar um ambiente infernal. E aqui, como é que ele faz isso? Ele vai lutar para trocar a fala amorosa por uma fala agressiva. Ele vai lutar para trocar um ambiente de alegria, um ambiente harmônico, por um ambiente de irritação. Ele vai tentar trocar um ambiente de paz por um ambiente de ofensa. O mal vai lutar para trocar um ambiente de aceitação por um espírito de acusação. Sabe por quê? O alvo do diabo é estragar o ambiente do seu lar, é estragar o ambiente da sua família. Por favor, leve isto a sério. O diabo não quer que o seu lar seja um lugar de amor. Ele não quer que haja alegria entre as pessoas da sua casa. Ele não quer que tenha um ambiente de culto entre as pessoas da sua família. Então o que ele vai fazer? Ele vai torcer as palavras ditas. Você fala algo, mas as pessoas da casa vão entender de uma outra forma. Não era o teu propósito ofender, mas as pessoas da casa vão começar a entender que você estava querendo ofender. Sabe o que ele faz? Ele vai criar um julgamento errado das motivações do seu coração perante as pessoas da sua casa. Ele vai perverter a motivação do seu coração. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer da sua casa um inferno. O alvo do diabo é estragar o ambiente do seu lar. Por que ele faz isto?
O diabo lutará para levar você a levar todo o problema para o lado pessoal. Todo o problema para o lado pessoal. O problema não tem nada com você, mas ele vai levar aquele problema a virar algo pessoal. Ele fará isso com o propósito de gerar mágoa no coração. Gerar mágoa no coração das pessoas que você mais ama. Em nome de Jesus, leve isso a sério. O alvo do diabo é criar intrigas entre as pessoas que você mais ama. Eu quero parar agora a minha palavra. Quero orar agora. Espírito Santo, Jesus, revele a esses irmãos e essas irmãs que estão, a todos nós que estamos aqui, Senhor, como que o diabo quer fazer isto. Ó Senhor, por favor, abra o nosso entendimento para que nós possamos viver esta vida blindada e vitoriosa que o Senhor fez por nós, que nós já cantamos aqui. O Senhor nos tirou do império das trevas. O mal não tem mais poder sobre a nossa vida, mas ele quer entrar, ele quer destruir, Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, não esqueça que o primeiro ataque que o diabo fez, que o mal fez na terra, foi contra a família. E já jogou a mulher contra o homem contra a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a mulher que me deu para de comer. Não, mas a serpente me enganou. Já houve uma intriga ali. O diabo fará qualquer coisa para desmoralizar você perante a sua família, porque ele sabe que desmoralizando você dentro da sua casa, ele vai atingir você fora da sua casa. Ele vai te derrubar perante as pessoas de fora. Por isso nós precisamos blindar a nossa família. E fazemos isso, irmãos, quando nós reconhecemos diariamente o lugar de Deus na nossa casa. Veja como é que a Bíblia é clara. No Salmo 127, está escrito no versículo 1: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é um Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Esse texto responde os questionamentos de algumas pessoas que me fizeram ainda hoje. Nesta semana, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, estou fazendo o pacto. Ô pastor, olha, o que está acontecendo? Meu marido não muda, minha esposa não é transformada, meus filhos não melhoraram em coisa nenhuma. Pastor, esse texto está dizendo, se não for o Senhor o construtor, você pode trabalhar, pode fazer toda a força, pode se estressar, pode se agonizar, mas não vai conseguir nada, porque é o Senhor que faz isto. Nossa família precisa estar em constante construção. Veja como é que o texto é claro, do Senhor como construtor. Deus precisa ser o construtor desta construção. E quando nós falamos de construção, o que isso revela? Para onde isso aponta? Aponta para mostrar que a família é um lugar de constante mudança. Escute isso. A família tem que ser um lugar de constante mudança. Na verdade, Jesus fez o primeiro milagre de transformação de água em vinho no dia do casamento, porque ele queria mostrar que uma família não existe se não tiver um milagre novo a cada dia. Nós temos que depender de um milagre novo. E é um lugar de constante mudança. E o diabo sabe disso. Como é que ele vai entrar nessa situação? Ele irá guerrear para você viver essa mudança, para você construir essa mudança na sua própria força, para você fazer as coisas acontecerem no seu modo, com seus próprios recursos. Força, modo, recursos humanos, não o divino. Mas esse é um grande erro. Nós sabemos que se o Senhor não for o construtor, nada que façamos terá valor. Marido, escuta bem isto. Você é um homem devotado. Você levanta cedo, com sol ou com chuva, frio ou calor. Você vai para o trabalho. Está pesado. Você gasta todo o seu dinheiro na sua família. E mesmo assim, a família não está contente com você. Mesmo assim, a família não está satisfeita com você. Por quê? Você está achando que é o seu trabalho, que é o seu esforço, que dá vitória para você na sua casa. Mas não é. É Deus, é o Senhor. E você, quem sabe, se gaba. Não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para orar. Você faz isso por mim, mulher. Faz isso com essas crianças, porque eu tenho que botar coisa dentro dessa casa. Você se mata de trabalhar. E todos os seus recursos não dá o respeito, o amor, a aceitação que a tua família precisa, porque é só Deus que é o construtor da família. Então nós precisamos blindar a nossa família para que o poder de Deus opere fazendo as mudanças necessárias.
Você tem tentado mudar as pessoas da sua casa na sua própria força, ao seu próprio modo. Como é que nós podemos blindar a nossa família? Como blindar a nossa família? É preciso que saibamos que Deus tem um profundo interesse da nossa casa. Deus tem um profundo interesse da nossa família. Ele é o Criador, Ele é o construtor da casa. Isso equivale a dizer que quem mantém nossa família é Deus. Deus, ao nos criar a família, Ele providenciou tudo que a família precisava para nós vivermos de forma protegida. E eu quero enumerar, meus irmãos, mostrar para vocês algumas ações que nós temos que fazer para nós blindarmos, para nós cercarmos a nossa casa, para nós protegermos a nossa família, como está escrito no Salmo 91, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu quero exatamente mostrar isso com os irmãos. Como é que nós podemos blindar? Primeiro, para a sua família ser blindada, você precisa reconhecer que a cerca de Deus, Deus fez uma cerca em torno de nós. Para a sua família ser blindada, você precisa reconhecer em primeiro lugar a cerca de Deus. A Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nós já lemos, diz que o diabo anda ao nosso derredor. Ele não anda no nosso meio, ele não anda dentro da tua casa, ele anda ao nosso derredor. Ao nosso derredor. Ele busca uma forma de nos atacar. E como nós vimos, ele não pode tocar em nós, a menos que nós saímos do lugar de proteção de Deus. E aqui, deixa eu explicar para vocês. O mal não quer que você escute essa pregação. Domingo, quando eu comecei, algumas pessoas foram embora, sentindo mal. O diabo vai lutar para você não ouvir essa pregação, para você não ouvir o que Deus está dizendo, porque ele não quer que você aprenda como é que você está protegido, e como ele não pode tocar você. O mal procura uma forma de nos atacar. A menos que nós saiamos do lugar de proteção onde Deus nos colocou, ele não pode nos tocar. Eu creio, meus irmãos, que Deus fez uma cerca ao nosso redor, de modo que o diabo não pode nos tocar. E a minha crença combina com a experiência de Jó, com a vida de Jó. No primeiro capítulo do livro de Jó, nós lemos um diálogo entre Deus e Satanás. Veja, nesta conversa, Deus pergunta se Satanás tinha visto Jó. Leia comigo Jó capítulo 1, no versículo 8 a 10. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Veja só que pergunta. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. E no verso 9 está escrito: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Quer dizer, o diabo está sendo aqui cínico. Está dizendo, é claro que ele teme a Deus, que o Senhor faz o que com ele? Olha a razão. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. E no versículo 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Veja aqui, irmãos, claramente. Eu quero que você leia comigo, em voz alta, a parte destacada do verso 10. Vamos juntos. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Eu estou orando agora para que você perceba esta verdade. Olha que informação preciosa. Veja aqui que o diabo está acusando Deus de proteger Jó com uma cerca em volta dele. Mas não só dele, da família dele. Não só da família dele, das propriedades dele. Veja, o diabo sabe dessa cerca. Mas aonde é que está o problema? Eu e você nos esquecemos desta cerca que Deus faz ao nosso entorno. Esquecemos. E por esquecermos, nós permitimos que o diabo nos assuste com as suas investidas fadadas ao fracasso, porque vai trombar nessa cerca. Não sei se vocês viram na internet de uma criancinha brincando bem do lado de uma parede de vidro, e um leão, me parece que do outro lado, um leopardo, não sei qual que era o felino lá, do outro lado, e tentava pegar, e vinha e pegava. A criancinha estava numa nice, porque ela estava entre a cerca. O leão não podia tocar. Muitas vezes o diabo faz investida para nós e nós esquecemos.
Pode vir, seu chifrudo dos quintos dos infernos, porque entre eu e você tem uma cerca. A cerca de Deus me protege. Você não pode tocar em mim. Aí você vai atrás dessas benzedeiras, dessas falsas profetisas, dizendo que botaram o teu nome na boca do sapo, que fizeram que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E você fica tremendo de medo, porque ao invés de escutar a Bíblia que diz: você está cercado, você está protegido, o mal não pode lhe tocar, você não precisa se assustar, você fica escutando a voz alheia. Ou então você se esquece dessa cerca e pula a cerca, sai do lugar da proteção de Deus. Muitas vezes, quem ultrapassa essa cerca protetiva pode ser um cônjuge, pode ser um filho. O fato, meus irmãos, é que o diabo só pode atingir se nós não respeitarmos esta cerca protetiva de Deus. Deus fez uma cerca, tanto que o maligno, o Satanás, só pôde tocar nos filhos de Jó, nas riquezas de Jó, na saúde de Jó, mas não na vida de Jó, com a permissão de Deus. E no final, nós já sabemos qual é o final. Jó recebeu tudo em dobro, menos os filhos, porque filhos não se perdem, mesmo quando eles morrem, eles vão para o Senhor e nós nos encontramos, mas tudo ele recebeu o dobro. O mal não pôde tocar em Jó. O fato é que o diabo só pode nos atingir se nós não respeitarmos essa cerca protetiva. E é nosso papel como família lembrar a outra pessoa da casa que Deus tem uma cerca. Deus colocou uma cerca nessa casa. Talvez você vai ter que dizer para o seu filho: menino, não sai da cerca. Deus colocou uma cerca em volta da nossa família, nós estamos protegidos, mas você não pode abandonar essa cerca, você não pode sair desse meio. Cuidado, marido, você está dando lugar para o diabo, você está colocando a mão fora da cerca, os pés fora da cerca, quem sabe os olhos fora da cerca, e Deus está dizendo: te mantém na cerca. A cada dia você tem que lembrar disso. Eu me lembro, eu morava em Nova Esperança no ano de 73. No ano de 73, ainda minha família, minha mãe, meu pai não sabia muito bem sobre a batalha espiritual, não sabia das verdades, mas foi tremendo uma noite. Nossa família estava sendo perturbada, foi a última vez que a nossa família foi perturbada, nunca mais nós fomos perturbados. E quando eu falo perturbado, é que tinha um ser, passava a mão em volta da casa de madeira, de mata junta, e você escutava assim, correndo, mas correndo em volta da casa. A gente estava apavorado. Eu tinha 15 anos. Eu vi, todos os meus irmãos viram, toda a família ouviu e viram. A minha avó, que era cega, começou a ver coisas esquisitas, vultos de pessoas que já estavam mortas. Era um ataque do mal, sabe? E eu estava em pânico, com medo. Eu sempre fui medroso, vocês sabem disso. Mas naquele dia eu estava trêmulo e fiquei perto da minha mãe. Minha mãe não sabia ler direito, mas ela sabia citar a Bíblia. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela pegou a Bíblia, ela abriu a Bíblia e ela colocou o dedo em cima da Bíblia, olhando bem para o canto da cama dela e do meu pai, onde o bicho, o ser do mal, se concentrava em puxar as tábuas, como se fosse tentando entrar. A minha mãe disse assim para aquele canto, assim: escuta aqui, Satanás, essa família pertence a Jesus. E ela foi gritando: está escrito na Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Satanás, essa família está cercada por Deus. Sabe o que aconteceu? O barulho cessou imediatamente. Os cachorros do nosso quintal gritaram de pavor. Do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, como se aquilo tivesse desaparecendo e correndo. Satanás ouviu a verdade. Esta família está cercada. E nunca mais ele voltou para nos aterrorizar como ele fazia. Será que você está percebendo aqui? Deus nos coloca uma cerca. Agora, se você não tem Jesus, se você não tomou a sua posição por Cristo, se Ele ainda não é o teu Senhor, você está correndo um perigo sério de o mal poder tocar na sua vida. E não é quebrando feitiço que você vai resolver. Até agora, nessa semana toda, colocando nos postes: vem cá, nós amarramos amor, desfazemos o mal, um punhado de coisa. Vai lá, vai negociar com esse povo para você ver o que vai acontecer. O mal vai te dominar. Sabe como é que você quebra feitiço? É crendo em Cristo, é aceitando Jesus, é tendo Ele. Ele já nos libertou do poder do inferno, meus irmãos. Deus fez uma cerca e Ele não pode nos tocar. Em segundo lugar, nós blindamos nossa família
nos realizando pela satisfação do outro. Realize-se na satisfação do outro. Esta é uma forma de proteger a nossa casa. O que vemos em nossos dias é que a cada dia cresce o número de pessoas descontentes com a família. Maridos descontentes, mulheres frustradas, filhos revoltados, famílias insatisfeitas. Nós estamos criando uma geração de crianças mimadas, reizinhos falsos. Esse dia está vendo uma pessoa fazendo uma clone, que eu me lembrei, foi assim minha infância. Quando eu era menino, eram os mais velhos que começavam a servir-se. Sempre. Tinha uma visita em casa, era o visitante que servia primeiro. E hoje não. Hoje são as crianças dominam e ainda não gostam, ainda joga fora, joga na cara da mãe, humilham a mãe. Vou descrever: maridos descontentes, mulheres frustradas, filhos revoltados, famílias insatisfeitas. A cada dia eu ouço homens e mulheres reclamando que não se sente feliz ou satisfeito com a família que tem. E eu vejo, meus irmãos, que isso é uma ação do diabo. Por favor, preste atenção. O diabo quer desmoralizar você. E por isso então ele vai atacar a sua casa, ele vai atacar os seus filhos, ele vai atacar o seu cônjuge. Por quê? Porque ele quer gerar um ambiente de insatisfação. É por isso que nós blindamos a nossa família. Para que nós blindemos a nossa família, nós devemos esperar e praticar o princípio que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 4. Olha o que está escrito em Filipenses 2, 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja aqui que o segredo da blindagem da nossa família não é eu satisfeito, mas a minha alegria na satisfação do outro. Percebe o que Deus está falando agora? Percebe o que o Espírito Santo está escrevendo? Veja, irmãos, por favor, registre isto. O diabo lutará para transformar você em um egoísta, um marido egoísta, uma mulher egoísta, um filho egoísta. O plano do diabo é que você se concentre em você. Ele quer que você corra atrás da sua própria satisfação. Ele vai dizer para você que o que vale é a sua felicidade. Ele vai dizer a você que o que vale é o que você deseja, é aquilo que você quer. Mas Deus está nos dizendo que o segredo da satisfação familiar é a minha alegria na alegria da pessoa da casa. Deus está dizendo que esse ambiente de formar em casa, que o diabo quer formar em casa, ele pode ser evitado quando eu deixo de pensar em mim e passo a me alegrar nas pessoas da casa. Não é eu como marido que tenho que estar feliz e satisfeito, é a minha esposa, eu tenho que cuidar dela. Eu cuido dos meus filhos, eu me alegro na alegria deles. E quando filhos se alegram na alegria do pai, esposa se alegra na alegria do marido, nós estabelecemos um ambiente de gozo, de alegria. Eu vejo isso da minha casa. Cada vez mais eu tenho percebido isso. Sueli, desde que nós nos casamos, ela tem demonstrado a mim que ela quer que eu esteja feliz, que eu esteja alegre. E até no início eu me perturbava um pouco. Me perturbava por causa que eu levantava pela manhã e ela levantava, sabe? E eu estava lá na minha devoção, lendo a Bíblia, e ela levantava com aquele sorriso. Bom dia, meu nego. Ai, que dia lindo, maravilhoso. Um dia, eu até me lembro agora, bem assim, me lembro agora. Estou sentado no sofá e disse, pô, todo dia vai ser desse jeito? Essa mulher vai levantar com essa alegria toda, com esse entusiasmo todo. Pô, dali a pouco apareceu com o meu café, dali a pouco apareceu com... Naquela época nós comíamos, eu acho que era mingauzinho de aveia, com canela. Mas dali a pouco apareceu com isso, o Espírito Santo foi falando comigo. Ela está procurando alegria na sua alegria. E você está procurando alegria no seu azedume. Por que você não se alegra na alegria dela? E eu comecei a perceber pela primeira vez que por estar lendo a Bíblia, por estar orando de manhãzinha, eu não precisava ficar com a cara carrancuda. Eu não precisava achar que, será que ela não se toca que eu estou falando com o Todo-Poderoso? É que eu podia estar cheio da alegria do Todo-Poderoso. Isso mudou o ambiente da nossa casa. Isso mudou o jeito de nós sermos família em casa. Aqui Deus está falando claramente, existe aqui mulheres, homens,
que estão insatisfeitos. Vou largar dessa mulher, eu vou largar desse homem, praga ruim, mosquito dos infernos. Eita, coisa. É o diabo que está por trás disso. É ele que tem interesse de mandar o outro para o inferno. É ele que tem interesse de largar você sozinho, você sozinha. Mas como é que você reverte isso? É você se alegrar na alegria do outro, no prazer do outro. É você se alegrar na honra que você dá ao seu cônjuge, à sua esposa. Não é naquilo que você recebe. Não é naquilo que eu ganho, é naquilo que eu dou. Jesus mesmo disse, coisa bem-aventurada, coisa de felicidade, é dar e não receber. Feliz é aquele que dá e não aquele que recebe. Em terceiro lugar, nós blindamos a nossa família usando nossa boca para construir os demais da casa. Use a boca para construir. Se você quer blindar a sua casa, tem que fazer isto. O instrumento mais usado pelo diabo para destruir famílias é a boca, irmãos. É a boca, é a boca. Por experiência própria. Nós já sabemos, irmãos, que uma língua frouxa leva frequentemente o seu proprietário a lugares apertados, em situações difíceis. Uma das especialidades do mal é usar a nossa boca para impactar negativamente pessoas. O diabo está por trás de todo comentário desnecessário. O diabo é o autor do tom de voz sarcástico que vestem as nossas palavras. O diabo está por trás daqueles sorrisos cheios de cinismo. O diabo está por trás das frases agressivas que proferimos nos momentos de insanidade mental, em um momento de crise. Por isso, o diabo vai ditar palavras, perverter conteúdos e alterar o tom da sua voz com o propósito de marcar negativamente as pessoas que você mais ama. Você não vê isso acontecendo na sua casa? Tem palavras, rapidamente, palavras ofensivas. De uma hora para outra, ele perverte o conteúdo daquelas palavras. E o tom da voz fica agressivo. O tom da voz fica ofensivo. O que ele quer fazer? Ele quer marcar as pessoas da casa. Ele quer ferir essa criança, ele quer ferir esse adolescente. Adolescente jovem, ele quer ferir o pai, quer ferir a mãe, quer causar mágoa no coração. Deus está aqui nos alertando hoje. Nossa família precisa ser blindada. E por isso, para blindar a nossa família, nós precisamos praticar desesperadamente o que está em Efésios capítulo 4, no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Veja, meus irmãos, esse texto é tremendo. O texto está falando claramente que nós blindamos nossa família quando nós damos utilidade às nossas palavras. Boca que constrói. Esse texto está nos mostrando que quando nossas palavras não têm utilidade, é melhor a gente fazer silêncio. O silêncio é a melhor postura. Porque senão você vai entrar na loucura. O diabo quer que você entre na loucura que ele está semeando no coração do outro. Nós devemos abrir a nossa boca, as nossas palavras, usar as nossas palavras para que elas tenham utilidade positiva. Não é utilidade para ferir. O texto é claro que nós blindamos nossa família quando a nossa fala edifica as pessoas que estão em nossa volta. Então existe um momento que talvez a melhor atitude é assim: querido, eu escutei o que você falou, e não é com cinismo, isto é com amor mesmo. Eu escutei o que você falou, mas olha, meu bem, nós vamos voltar a esse assunto num outro momento. Vamos mudar desse assunto para um outro e começa a construir, a levar a pessoa para um outro rumo. O inimigo quer que você entre na loucura alheia, quer um bate-boca. E depois ele vai botar assim: você não vai perder agora, vai ficar feio para você. Porque tem hora que você já sabe, já perdi o argumento, né? Mas agora eu apelo. Agora não adianta, eu não vou entrar na ouro, não. Que você tem que escutar que aqui nessa casa tem marcha, hein? Não é assim não, que você vai fazendo assim. Não, que marcha, o que, seu cocoricor? Não é aqui nada. E o diabo vai criar aquele clima. E sabe, daqui a pouco, aquele homem e aquela mulher que se amam, estão se atacando, estão se ferindo, dizendo palavras,
Você, aquela mãe querida, aquele pai querido, aquele menino, aquela menina que você ama, que você orou, que você pediu. Daqui a pouco você vê ferindo aquela menina, aquele menino. E chega de noite, você está lá na cama. Você pega, vem na porta do quarto. E olha lá aquela carinha. Olha lá aquele corpinho deitado lá. E o teu coração está despedaçado. E o diabo diz, não adianta, agora já foi. Agora você deixa aí. E aquela criança vai crescendo adoecida, machucada, ferida. Vocês percebem o que Deus está falando aqui? Diga sim ou não. A Bíblia declara, meus irmãos, que através da nossa boca nós manifestamos a graça de Deus quando nós praticamos Efésios 4, 29. E ainda em Mateus capítulo 12, no versículo 34, a Bíblia declara que os lábios falam do que o coração está cheio. Por isso nós vamos mudar o nosso vocabulário, dizer palavras de incentivo. Nossa conversa deve estar sempre em harmonia com a forma de Deus de pensar. Por favor, preste atenção. Qual é o tom da sua voz que você está usando dentro da sua casa? Qual é o tipo de palavras que você está dizendo? Mal vai querer botar aquele sorrisinho cínico nos momentos de crise para ferir. Aquelas jogadas, aquelas palavras sarcásticas, ferir a pessoa. Mas Deus quer que você abra a boca para ser um manancial de vida, um manancial de amor, um manancial de bênção na sua casa. É isso que Deus está chamando você hoje. Em quarto lugar, nós blindamos nossa família, fazendo do nosso lar um lugar de culto. Nós temos que restaurar, meus irmãos, nossa casa como um lugar de culto. O diabo não fica onde Deus está sendo adorado, onde Deus está sendo cultuado. Nós temos a promessa de Jesus, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Está lá em Mateus capítulo 18, no versículo 20. E onde Jesus está, o mal tem que sair. Por isso que eu acho, irmãos, que você deve caminhar pela sua casa. Você tem que caminhar para a sua casa. Esse quarto é consagrado a Jesus. Aqui tudo, tem uma cerca de Deus aqui. Satanás, se você entrou, pulou a cerca, Satanás, sai daqui, porque o sangue de Jesus tem poder. Entra no quarto das tuas crianças. Essas crianças são de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Menino, você é de Jesus. Menina, você é de Jesus. Clame isso. Mesmo quando você olha para a menina, que não é mais uma menina, é uma moça. Você olha para o menino, não é mais um menino, é um moço, é um homem feito. E talvez ele não queira viver da forma como Deus diz para você que tem que viver. Profetiza sobre a vida desse menino. Você é de Jesus, sim. Te consagrei. Quando você nasceu, você, mãe, bata da tua barriga. Quando você estava sendo gerado da minha barriga, eu já te consagrei, mas um dia levei você perante o servo de Deus, na igreja do Senhor Jesus, te levantei lá, te consagrei. Você é de Jesus. O capeta não pode da tua vida. O mal não tem poder na sua vida. Você é consagrado, você é separado para Deus. E se você não fala para ele, porque talvez irrita, a melhor coisa é ir para o quarto da oração e ali derrama a tua lágrima. Eu consagrei essa menina, eu consagrei esse menino, o Senhor está consagrado. Eu não abro mão de jeito nenhum. O mal não pode tocar, irmãos. Não tem quem vai segurar o teu filho. Preste atenção a esse alerta divino. O diabo lutará para ter lugar na sua casa usando os momentos de lazer. Eu preciso deixar claro que lazer faz parte da vida e família daquele que serve a Deus. Deus pode ver o nosso lazer como parte do nosso culto quando nós priorizamos Deus. Sabe qual é a preocupação que eu tenho? É que muitos de vocês que vêm no culto de Santa Ceia só vêm no culto de Santa Ceia. No resto vai para o lazer. Aí você está trocando Deus pelo lazer. Deus equilibra as coisas. Deus não tira a igreja, não tira o culto, não tira a celebração. Não tira. E essa conversa que você pode ser igreja na sua casa é verdade, mas não é total verdade. Porque vocês vão ver no livro de Atos que todo dia eles reuniam de casa em casa, mas no primeiro dia da semana eles iam para a sinagoga. Ali eles ouviam da palavra de Deus na manifestação do povo de Deus, do corpo de Cristo. Pode ler 1 Coríntios capítulo 14 também, que está claro lá. Agora, nós temos que colocar Deus como lugar de culto na nossa casa. Agora pense comigo. Você acha que a sua família vai estar protegida quando sua TV determina o uso do tempo da sua casa? Você acha que colocando sua família para ver filme de terror, séries depressivas, filmes violentos, sua casa estará bem? Acha que a sua casa estará protegida levando para o seu quarto filmes sensuais com seu marido ou com a sua esposa? Você acha que a tua casa vai estar protegida?
Eu não quero ofender você, eu não quero magoar você, não estou sendo arrogante. Estou mostrando, alertando a você, por favor. Nossa casa não pode perder a prioridade de ser um lugar de culto. Isso ocorre quando o mal começa a colocar a sua colherzinha tentando atrapalhar. Eu tenho visto crescer o número da depressão, porque dá uma olhadinha nas novelas, dá uma olhadinha nesses filmes que as pessoas assistem por aí, só tem depressivos. Séries depressivas, zumbis. Ah, não, pastor, é tudo ficção, vai. Então vai na ficção. Deixa o mal entrar, coloca coisas vis dentro da sua casa. Depois você quer que a cerca de Jesus valida, ou se você quebra a cerca e traz para dentro fonte do mal. O Netflix, e tem filmes muito bons em todos os lugares, dá para assistir um bom filme. Dá para assistir uma boa série. Mas o mal vai dizer, não, só observa para você entender. Você não tem que entender o que está errado. Esses dias mesmo eu estava pensando assim, que o Lar de Fé, a música, ontem no casamento que nós estávamos participando, cantou a música Um Lar de Fé, né? Bom é o lar com Jesus. A voz falou comigo, mas você nunca teve um lar sem Jesus, como é que você pode saber que não é bom? Eu falei assim, porque eu falei para aquela voz, porque quem não tem Jesus já me contou, diz que é um inferno. E eu com Jesus sei como é que é um lar. Tem lutas? Tem, mas tem vitória. Tem vales? Sim, mas tem montanha. E Deus só leva para o deserto quem Ele quer exaltar nos montes. Eu sei disso. O que você está levando para dentro da sua casa? Por isso, o que nós temos que fazer como família? Nós temos que orar como família, nós temos que cultuar como família, nós temos que festejar como família, nós temos que servir ao Senhor como família. Eu quero concluir minha mensagem hoje. Eu quero mostrar a vocês algumas ações diárias para você fazer em casa, para você manter a sua família blindada, protegida. E antes de apresentar, em nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez. Quero pedir ao Espírito Santo, revela esse irmão aqui. Qual é o motivo do nosso coração com esta mensagem? Não é criar um peso, um medo, um terror, não, Senhor. O teu amor nos livra do medo, Senhor. Leva fora o medo, Senhor. Ó Deus, mas eu quero que o teu Espírito Santo cause uma impressão no coração de maridos e mulheres que estão aqui, de filhos e filhas, para perceber que nós não estamos num campo de diversão, mas num campo de batalha. E essa batalha não é contra as pessoas, mas contra o inferno, contra os dominadores deste mundo. Senhor, abra o entendimento desse homem e desta mulher, que quem quer ver marido e mulher afastado, machucado e magoado é o mal, não é Deus. Que quem quer ver filhos rebeldes, filhos depressivos, filhos revoltados, distantes, não é Deus, é o mal. Senhor, abra o entendimento dessas pessoas, e que nós estamos, aqueles que têm o Senhor, tem uma cerca, está protegido, a boca é instrumento de bênção e de graça, e o mal não tem poder, Senhor, para criar intriga no coração da família, daquele cujo construtor é o Todo-Poderoso, que é o Senhor. Abra o entendimento dessas pessoas. Eu oro desta forma. O que você pode fazer que não leva muito tempo? Primeiro, ore diariamente juntos. Veja, ore diariamente juntos. Não precisa ser uma hora de oração. Tem gente também que fica lá no joelho. Todo mundo de joelho aí. O pai bota as criancinhas todas de joelho. Olha aí, agora vai lá. Depois de 2 minutos a criança não sabe mais o que fazer. Mesmo sentado na mesa. Ou quem sabe no meio da sala. Dê as mãos. Você pode, como pai, repetir para eles uma oração. Se você não sabe fazer uma oração de improviso, ore o Pai Nosso. Ore pensando nas implicações. Pai nosso que está no céu, é meu, é teu, de todos nós. Santificado seja o teu nome. Ó Deus, que a minha vida, teu nome seja santificado. Eu já falei para vocês isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, faça a tua vontade na vida desses meninos, dessas meninas, meu, pensando nesse significado. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor, não me deixa ficar independente de ti. Me dá só aquilo que eu preciso, Senhor, para que eu não fique orgulhoso, soberbo. Não dá menos, porque pode ser eu que fico perdido e viro um ladrão. Mas não me dá muito, porque senão eu viro um presunçoso. Me dá o pão nosso de cada dia. Eu quero ficar dependente, eu quero ir para ti todo dia. Vocês estão percebendo? Não é um discurso. Ali de mãos dadas. Talvez você vai ver, mas o que é isso? Isso não tem sentido. Tem. Acontece algo espiritual. Acontece algo poderoso quando você ora. O céu para ouvir. Deus inclina para escutar o seu clamor. E Deus coloca o céu em movimento para atender você.
Leia a Bíblia diariamente. É a segunda postura. Você não precisa ler o livro inteiro. Talvez você vai ler um capítulo curto. Vai começar desta forma. E daquele capítulo escolha uma frase. Talvez, pai, você vai fazer a leitura primeiro. Talvez, mãe, você vai fazer a leitura primeiro. E na hora você vai repartir com os filhos. Hoje nós vamos pensar nesta frase que está na Bíblia. Você vai inculcar na cabeça daquela criança. Sabe o que a palavra promete? Que ela vai guardar o teu coração, para você não pecar contra Deus. Que ela vai purificar os teus caminhos. Que ela vai te manter no caminho da prosperidade, para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Terceiro lugar, declare amor diariamente. Marido, é verdade que você prometeu lá que você é um homem de palavra e diz, vou te amar para o resto da vida. Você já prometeu, mas você tem que fazer isso todo dia. Mulher, você tem que fazer isso todo dia. Marido, pega a sua mulher pela cintura, segura o rosto dela com ternura e amor, olhe nos olhos dela e diz, meu bem, eu vou te amar. Hoje de novo, como se fosse a primeira vez. Vai ter dia que você não vai ter sentimento de amor, não. Deixa bem claro. Isso é tudo papo furado, esse negócio que todo dia você levanta assim, que está com carruagem, aquela coisa toda. Não, tem dia que você não vem que não tem. Não olha para o meu lado, não. Você não está com vontade de nem falar, nem olhar você no espelho. Isso é humano, gente. É da natureza humana. Naquele dia você faz por disciplina. Meu bem, eu quero te amar hoje de novo. E muda, isso muda. Quando você vai falar o amor, muda. Eu sempre falo para as pessoas, é na ação, é quando você está envolvido na coisa que começa a acontecer. Não é antes. Declare o seu amor. Pai, em nome de Jesus, olha para os teus meninos, olha para as tuas meninas, chega pertinho deles na cama, mesmo que você está indo, sussurra, filho, filha, não esquece nesse dia você tem um pai que te ama. Menina, menino, não esquece, você tem uma mãe que te ama. Talvez eles vão estar fingindo que está dormindo para não levantar, mas eles vão guardar aquilo. Poxa vida, minha mãe falava que me amava, meu pai falava que me amava. Vai dar fruto, vai dar resultado. Em quarto lugar, finalize bem cada dia. Chega de tardezinha, chega de noite. Se deu uma embirradinha aqui, deu um probleminha ali, chega lá, olha bem para aquela casa e diz, essa é a minha casa. Essas são as pessoas que importam para mim. Esse é o lugar que eu mais amo de estar. Esse é o lugar que eu vou envelhecer. Aqui vai ter que terminar sempre bem. Aqui vai ter que dar certo. Só tem um jeito nessa casa, Senhor. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sabe por quê, Senhor? O Senhor fez uma cerca em volta da minha casa, em volta da minha família, em volta dos meus bens, em volta da minha vida, Senhor. Então eu perdoo as pessoas da minha vida. Eu perdoo as pessoas da minha casa. Eu amo as pessoas da minha casa. Eu quero começar de novo essa noite. Senta ali naquela mesa, senta naquele sofá, talvez naquele ladrilho, sente, talvez vá para aquela cama, enche todas as pessoas ali, festeja ali, crie as memórias, termine bem, faça como diz o Salmo 4, no versículo 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Sabe o que é esse em paz eu me deito? Eu não tenho nenhuma pendência com você, meu bem. Eu não tenho nada pendente com você, minha filha, nada pendente com você, meu filho, me perdoa, eu te amo. Nós vamos dormir agora protegido. Nós estamos dentro da cerca de Deus. Satanás você não pode pegar, você não pode tocar, você não pode de jeito nenhum, porque aqui essa família é de Jesus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. A mão do Senhor está sobre a minha vida. Irmão, você tem que reivindicar isso. Você é o sacerdote dessa casa, marido. Mulher, você é auxiliadora, vai lá, apoia o seu marido, jejua, ora. Não entregue de jeito nenhum a sua família ao mal. Talvez os seus filhos casaram, você não tem toda a autoridade como tinha. Humanamente falando não, mas espiritualmente você tem. Você pode orar, você pode jejuar, você pode clamar ao Senhor. Pode ter certeza, Deus escuta, Deus ouve, Deus está ouvindo as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, abra o entendimento, blinda a sua família, porque a cerca de Deus já está em volta dela. Reconheça isso em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ó Pai, eu declaro que a minha esperança está em Ti, Senhor. E é por causa dessa esperança que está em Ti, Senhor, que eu declaro aqui que as famílias são de Jesus. Esse casamento, esse homem, essa mulher que está aqui é de Jesus. Os filhos são de Jesus. Os netos são de Jesus.
e o mal não tem poder. Estou orando agora com você. Você também ore pelos seus filhos. Se você não tem filho, olhe por aqueles que você quer ter um dia. Oh Senhor Jesus, neste momento nós estamos nos fortalecendo da sua força. Nós estamos nos agarrando, Senhor, na palavra do Senhor, que é a verdade. Nós estamos protegidos, nós estamos cercados. O mal quer que a gente esqueça, mas nós não vamos esquecer. Satanás, escute bem. Cada casa aqui representada, você está impedido de agir no nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos as forças do mal. Toda feitiçaria, macumbaria foram quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição, toda influência do mal. O Senhor está gerando perdão, o Senhor está gerando palavras que edificam, o Senhor está gerando amor no coração dessas pessoas, está gerando confiança, está trazendo restauração, Senhor, eu creio. E nós vamos ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo. Missionária Central de Maringá.